O Papo de Sauna informa. Os participantes desse podcast não são especialistas em porra nenhuma. Em caso de persistência de dúvidas, ouça a temporada 0. Olá, você está ouvindo o Papo de Sauna e hoje estou aqui na presença de convidados ilustres para começar essa temporada. Na presença aqui de Luiz Mário, Luca Augusto, Richard, eu, Felipe Ferreira. Também na presença do especialista direto da Universidade de Miskatonic para falar do nosso tema hoje, Fernando Takayanagi, Pugliese, whatever. Mas antes, vá lá seguir a gente nas redes sociais, que no Spotify é Papo de Sauna, Instagram, Papo de Sauna, Deezer, Papo de Sauna, qual que é o outro? YouTube, Papo de Sauna E no Orkut, sim, Orkut está de volta. Papo de Sauna, orkut.br.com. E lembrando o site pds.lucaugusto.xyz, sujeito a mudanças. Você tem que ver na época que você estiver ouvindo esse episódio. Papo de Sauna. Papo de Sauna. E já passa a palavra aí para o nosso especialista que vai dar um pouco mais de noção sobre o tema. Fernando? Eu tô até arrepiado aqui com o tratamento aqui, incrível um negócio desse. Então uma honra aqui falar sobre o uso excessivo de remédios, né? Acho que é muito importante a gente traçar 2 pontos principais nessa parte aí. O uso excessivo das drogas e, também as drogas boas, como diz a academia, né? Que eu participo, inclusive, né? A LSD, a ayahuasca. A ayahuasca não é droga, hein? Pois é. Cola também não é. Ayahuasca é estilo de vida. Ela é planta. Mas é uma medicina real, velho. É uma medicina real. Fala isso pro Richard Rasmussen lá. O cara virou empada. Ele que fala que é medicina. Heroína também era no século passado. O que é a ayahuasca? É uma bebida indígena lá do norte e tal. Vem do quê? Como assim? Eu acho que É uma seiva de uma árvore. Ah, então vem de uma planta. Vem de uma planta. Qual que é a árvore? Árvore do tabaco. Mas aí... Então quer dizer que a maconha, que é uma planta, é uma droga, mas a ayahuasca não é? Como assim? Por favor, não defenda a maconha na minha presença. Olha só. Não, só tô querendo entender, porque ele falou que a ayahuasca... Maconha não é uma droga porque é muito bom. É muito especialista falando. Não. Tem nem como falar que é ruim, não. É muito top, viu? A diferença, tipo assim, a ayahuasca não é tipo, eu quero ficar chapado, você toma e vai pra balada, sabe? É tipo, eu vou fazer um ritual de 8 horas pra eu, sabe? É um ritual, é parte de um ritual. Vou sacrificar uma virgem. Mas não se usa maconha em rituais também? Em culturas? Sim, mas algumas culturas? Não tem como você, tipo, tomar ayahuasca e ficar de boa pra, tipo assim, vou curtir uma balada agora, velho. Eu fui esse ano, eu falei no primeiro episódio de Papo de Sauna, eu fui esse ano no Culto do Santo Daime, é outro nome, que eles chamam também de Daime, né, o ayahuasca. Não é indígena. O Daime é a cristianização da ayahuasca. Exatamente. Aí tem aqui em BH, na Fraternidade Caimã, e eu fui com um professor meu, e é punk pra cacete, velho, tipo assim, é punk realzaço, sabe? Você tem que aguentar, você tem que segurar a onda muito bem. E ainda mais quando você tá num lugar, tipo assim, eu não conheci só meu professor, né, mas não é tipo um convívio tão assim. Então, nossa, aí na onda da galera que tá vomitando, velho, todo mundo vomita lá, é doideira. É porque seu corpo tenta expulsar a planta, né, a seiva, porque tecnicamente é algo meio tóxico, assim. Só que a vibe dela é que se você segura a onda, porque assim, quando você toma, você começa a vomitar. Você começa a sair por todos os lugares possíveis, tá ligado? Tipo, ela limpa seu corpo. Você já tomou também? Não. Você tá falando... Sim, eu botei fé que você que eu sou índio, né, irmão? Cara... Mas, inclusive, eles chamam de limpeza mesmo quando você vomita lá, porque realmente é... É limpeza pra gente, né? Pra quem limpa, quero ver. Mas... o uso excessivo de remédios tem muitos problemas. Você desenvolve resistência. As bactérias desenvolvem resistência. Tudo desenvolve resistência, né, mano? Tô até falando errado aqui. É muito perigoso, gente. Tem que tomar cuidado. Isso aí, inclusive na academia o pessoal usa muito isso aí. Eu não uso nada dessas coisas. Remédio, inclusive, não uso. Só uso droga mesmo. Mas é só isso mesmo.
Nenhuma lícita, né? Só as ilícitas mesmo. Se o governo deixa, eu não uso. Uma coisa que eu queria levantar a discussão, já perguntando aí diretamente pro nosso especialista, é porque é o seguinte: alguém aí fez uma lei que fala que droga é ilegal. Só que quando eu vou na farmácia, tá lá escrito drogaria. E aí? Muito boa, muito boa. Isso aí tá institucionalizado na nossa sociedade, né, mano? É que nem você furar um sinal. É crime? Não. Mas se até a ambulância fura sinal, por que você não pode furar, né? Que bom que você usou isso como exemplo, porque é o seguinte, eu pessoalmente tenho a visão de que toda placa de trânsito, na verdade, é uma sugestão. Uma sugestão. Boa! Luiz Mário, 27 pontos na carteira. direto da Unabomber Story. Na moral, na bomba. Eu ia citar, mas já tá tão manjado eu citar esse cara que eu nem falei nada. Passar na mão pra ecoterrorista, sai daqui, irmão. Se toda lei de trânsito é uma sugestão, logo eu acho que uma drogaria pode vender droga. Pode, como deve. Tem um monte de droga lá que eles vendem, desde antiácido até alguma aí com Z, o Zoroplin também, que é uma droga muito importante. Mas aí, pô, na academia eles estudam muito essa parte aí. Tem até uma escola de pensamento lá que eles seguem, que é mais ou menos nessa onda aí. É muito difícil explicar, então eu vou deixar pro outro podcast. Eu não vou explicar. Aqui, né? Então, gente, só pra puxar mais o assunto, eu queria perguntar pra vocês: quantos remédios vocês usam por dia? Nenhum. A média, assim, é de nenhum. Normalmente, nenhum. Eu não gosto de tomar remédio assim, mas hoje eu tomei um remédio pra alergia, que eu tava atacadíssimo. Porque hoje praticamente todo mundo toma um ou mais remédios controlados, assim, pelo menos, não sei, deve existir alguma proporção. Qual que é a proporção aí, especialista, de pessoas que tomam remédios controlados? Isso aí eu já consigo falar. Na verdade eu já consigo falar de qualquer coisa, né? Porque eu sou um especialista nessa área, né? Mas assim, o Brasil, inclusive, é um dos países que mais toma Rivotril. Isso aí, Rivotril é uma droga, pô, pesadíssima. Skol também. Pois um tempo atrás, acho que foi ano passado, eu tava fazendo pilates, e aí, eu faço pilates, galera, com a famosa Aline do Estúdio Arte Pilates. Já citou. Jabá. E aí tinha uma menina lá que estudava medicina, e ela tava falando que na faculdade tinha uma galera que tomava, tipo, qual que é a medida de Rivotril? Tipo, miligrama, ml? Acho que é litro. Grama, né? Litro. Mas... É no quilo mesmo. Tem conta-gota, mas acho que deve ter comprimido também. Mas era uma quantidade absurda, tipo assim, umas 6 vezes a quantidade que é receitada realmente com um cara que precisa tomar, sabe? E elas tomavam pra conseguir, tipo, passar na faculdade. Muito cabuloso. Sim. Então, na verdade, eu acho que o uso de remédios assim mesmo, desses remédios mais pesados, né? Eu acho que vai mais justamente pra pessoa conseguir manter a vida dela, que meio que a sociedade tá impondo ela de seguir, de que tem que trabalhar e estudar e tudo mais. E aí, pra poder lidar com isso, muita gente tem que voltar pra remédios. E uns remédios que geralmente faz muito mal, né? Não, e... quando não é remédio assim, é café. O estereótipo do programador é o cara que trabalha a noite inteira com cafezão, sabe? 2 litros de café e tal. Que, tipo assim, não é uma droga, mas ainda assim, cafeína pode ser considerada uma droga, né? Então... eu acho que pode ser considerado, que energético, café, essas coisas também são coisas que acho que vai na mesma linha de remédios, assim. Vicia, como né? Rivotril. E desenvolve resistência também. Você percebe que, pô, você que é um garoto jovem aí, toma uma caneca de café e já fica todo ligadão, né? Mas aí você olha pro seu pai ali, acordou, vai tá indo dormir, tá com 3 jarras de café tomando. Nossa senhora, que sono. Assim, toma aquele rebite também pra dirigir, né? Mas não é nem questão de só sono, né? Minha mãe, por exemplo, fala que se ela não tomar café, a cabeça dela dói. Minha mãe também. Às vezes você vê traços de vício mesmo, que nem outras drogas mais pesadas assim mesmo. Vocês estão falando de café, cerveja também. Cerveja é outro. Ou você que é jovem aí, toma uma cervejinha, fica todo felizão. Mas aí chega uns 50 anos lá, tá todo mundo... preciso terminar o dia tomando uma cerveja, porque não tem como. Assim, Mas então, aí você fica assim, aí entra a grande diferença de uma cerveja pra um remédio. Um comprimido, outra uma bebida. Não, deixa eu terminar. Deixa eu terminar. Você engole os 2 pisados sólidos e é isso aí, velho. Agora você tirou meu raciocínio, peraí.
Então, a grande diferença entre uma pessoa que bebe cerveja e uma pessoa que toma algum remédio é que geralmente o remédio, né, alguém vai lá e sugere ela de tomar, um médico vai lá e prescreve pra lidar com o problema, só que na verdade você vê que um remédio, geralmente ele não resolve o problema, ele contorna, né? Geralmente você toma um remédio pros sintomas, não pra resolver o problema. O real problema a gente geralmente nem ataca, né? Deixa eu fazer um adendo nisso, porque é o seguinte, eu tenho déficit de atenção, tá? É uma coisa que eu faço tratamento há mais de 11 anos. E realmente, assim, eu era uma pamonha, sabe? Se eu não tomo remédio, eu viro um cone. Eu viro uma força. Então, assim, faz muito tempo, apesar de que quando começou a quarentena eu parei de tomar, porque não fazia sentido, sei lá, não tava produzindo nada. Mas eu lembro que, tipo, 1 ano depois que eu comecei, 2 anos depois que eu comecei com os remédios de concentração, né? Eu lembro que se eu ficava, sei lá, um dia ou 2 dias sem tomar, eu ficava tão improdutivo e a necessidade de sentir aquele gás, né? Aquela injeção ali de vontade. Um incentivo, Era muito grande. Não porque os remédios, geralmente, de concentração, principalmente, que é algo mais neurológico, eles não causam vício. Mas aí você cria uma necessidade pra ele, entendeu? Então, e esse deu o exemplo perfeito que eu até queria. Porque na verdade, assim, eles chegam e falam que você tem um problema, que não se encaixa com o jeito que as pessoas querem que você se encaixa. E aí pra isso você tem que tomar um remédio pra você poder encaixar, pra resolver o seu problema. Na verdade é só porque você é um pouco diferente, mas não quer dizer que você tem um problema. Pra lidar com isso você acaba tendo que tomar um remédio que você já toma há 10 anos, 11 anos. E que talvez você poderia seguir a sua vida normalmente sem tomar, se não tivesse sendo taxado de diferente, por exemplo. Tem a pressão, né, de você tem que produzir, você tem que ir bem na escola, e não necessariamente você vai se dar bem nesse meio, né? E aí você acaba tendo que tornar alguma coisa pra contornar. Mas 2 coisas que eu queria falar. Dessa última coisa que você falou, tipo, que o remédio não vicia, é legal que... É legal não, é bem bosta, né? Que, tipo assim, o remédio não vicia, mas você vicia no remédio, né? Você consegue, sei lá, açúcar mesmo. Açúcar não vicia, mas você se vicia em açúcar. Tem muita coisa que é assim. Outra é uma pergunta, porque, sei lá, eu faço Kundalini Yoga, falando aí mais uma vez, mas... E eu vejo muita gente que entra na yoga e, tipo, resolve altos problemas de ansiedade, esse tipo de coisa assim. Aí eu fico pensando, tipo, até que ponto que é uma coisa que dá pra você resolver com outras coisas, sem ser remédio, esse tipo de coisa. Você já experimentou algum desses, sei lá, qualquer coisa assim, que não seja remédio? Disso tudo que vocês estão falando em relação a remédio, dá pra separar remédio que é voltado pro físico e remédio que é voltado pro psicológico. Todos esses remédios de atenção, depressão, de produtividade são voltados para conceitos que a gente ainda não entende muito bem como é que funciona, como é que o corpo concentra, como é que o corpo reage a uma depressão, então não tem muito bem como combater. Só que a gente tá numa época onde tudo precisa de uma solução tão rápida que talvez não, é com certeza mais rápido você parar 30 segundos para tomar um comprimido do que 1 hora de exercício, sei lá. Exato, que você vai ter que levar durante meses, semanas e vai despender muito mais tempo, só que você precisa de um negócio rápido para você continuar produzindo e tudo mais. Então assim, eu acho que nessa questão de uso excessivo de remédios, obviamente existem outros casos de pessoas que utilizam muito remédio para dor, às vezes nem tá sentindo dor, mas continua utilizando porque já viram uma parte ali da rotina, mas é muito mais comum a utilização excessiva de remédios voltados para problemas psicológicos. E sendo que isso daí é uma coisa que na área de psicologia, né, que você vê que cresce junto com a área de psicologia, porque a gente vai estudando o funcionamento da mente, tal, como funcionam esses problemas psicológicos, e a gente acha que sabe como é que funciona, tem uma abordagem simples, que é o remédio, vai lá e faz, só que o negócio não funciona, a gente sabe que não funciona, mas é o melhor que a gente tem por enquanto. Sendo que tem outros meios não usuais, que eu acho que é um tema que vamos deixar pra depois, que são, tipo, meditação, enfim, que tem muito mais efeito, às vezes cientificamente comprovado, só que é negado porque é imprático para a sociedade. Ou comercialmente não viável, né? Exatamente. Você não comercializa tão fácil meditação. Uma coisa que eu acho que é muito importante a gente falar, eu venho relacionar, na verdade, esse tema também. O Luca tinha perguntado algumas coisas, né? Como é que era a pergunta, assim, sobre como relacionar outros métodos, né, de suprir essa necessidade? Na verdade, é justamente isso que o Felipe falou, né? De testar uma dessas maneiras que
de tratamento que não são remédio, né? Se você já testou algumas e tal. Então, isso que eu queria falar, e vou fazer um complemento a esse assunto. Nesse período que a gente tá de pandemia, né? Querendo ou não, a vida de todo mundo mudou, pelo menos de alguma forma, né? E você tem visto muitos casos aí, as pessoas tinham rotinas que eram muito fixas, assim, e querendo ou não, agora esse novo normal nosso, ficar mais em casa, assim, trouxe várias doenças e várias síndromes aí pras pessoas. Querendo ou não, as pessoas estão mais depressivas, mais ansiosas, né? Sem poder sair de casa, assim, grande maioria, né? Pelo menos assim, eu parei de trabalhar. Eu usei esse tempo justamente pra não sentir tanta falta e tentar ficar menos ansioso. Então eu comecei a praticar esporte, comecei a caminhar, deixei de ficar muito na frente do computador, essas coisas. O remédio que a gente tá... Os remédios, né, que criam dependência e tal, que se torna a solução da sua vida, né, a sua fonte de felicidade, entre outros, e gera uma necessidade que depois vai precisar de uma outra abordagem pra poder melhorar. Então, no final das contas, você só realmente tá jogando o problema pra frente e esquecendo dele por enquanto. Você vai chegar, me dá um remédio pra esse remédio que eu tomei, né? Véi, eu já tive que fazer isso, tomar um remédio pra um efeito colateral de um antibiótico que eu tomei. Nossa, eu fiquei... E entra num ciclo, e assim vai. E só uma coisa aqui, antes que a gente continue, porque tá no início ainda, eu tava pesquisando aqui qual que era a definição de remédio, só que a gente tá usando, tipo, meio errado o termo, porque, tipo, tem diferença entre remédio e medicamento. A terapia é um remédio, só que o medicamento é o que realmente é feito pela indústria farmacêutica e tal. Então uma planta é o remédio, mas o que é processado é o medicamento. Ah, mas eu acho que no senso comum tá entendível, né? Não, mas a gente pode falar isso, gente. Aí vocês estão sendo muito leigos, porque só da academia eu já falei pra uns 15 caras lá da firma que eu trabalho, né? Que assim, ó, pô, hoje eu vou aparecer lá na Globo. Os caras já vão, pô. Mas então, eu tava falando isso porque eu não posso deixar de falar também, né? Do documentário, chama What the Health, sobre veganismo. E ele mostra lá, assim, algumas pessoas que têm algumas doenças, né? Respiratória, diabetes, essas coisas. Então, muitos medicamentos por dia. E, assim, tinha toda uma rotina. O que eles mostram, né? É claro que é um documentário sobre veganismo, então ele fala sobre veganismo. As pessoas que mudaram a alimentação total, só à base de coisas naturais, plantas, grãos e tal. E conseguiram, tipo assim, não ter que tomar mais nenhum dos remédios. Não é que só deixou de tomar o remédio. Ela tinha um problema. Ela tomava o remédio pra não sentir as dores, pra poder continuar vivendo. A mudança no estilo de vida dela não só fez ela parar de tomar os remédios, como também pode resolver o problema que ela tinha antes. E tratar, tipo, ela não tem mais o problema. Então isso que eu acho muito interessante, tipo assim, ela poderia ter ficado o resto da vida dela tomando aqueles remédios, mas com uma mudança de hábitos ela conseguiu resolver o problema. E acho que é o maior problema, assim, da indústria, assim, de medicamentos mesmo, que é, por exemplo, médicos estão ali sempre prescrevendo. Eu não acho que vejo médico assim sugerindo outras fórmulas de medicamento. Qualquer coisa que você chega no médico e fala, eu tenho isso, toma esse remédio aqui, tipo. Eu conheci um tempo atrás um skatista profissional, ele chama Ryan Reis. Ele rompeu um ligamento do joelho e ele tava, tipo assim, acho que ele tava vomitando sangue, velho, que ele contou. E aí, sabe, fazendo altos tratamentos pro joelho e tal, mas nada resolvia. Aí ele virou vegano e parou de comer glúten. Ele tava vomitando porque ele é intolerante a glúten. E aí nisso, de virar vegano e parar de ingerir glúten, né? Ele, tipo, recuperou 100% o joelho dele. Ele tinha que usar um suporte de joelho mesmo, uma braçadeira, assim, pra firmar o joelho no lugar. E aí, uns 2 anos, assim, depois que ele parou de comer carne, ele não precisa mais usar isso, sabe? Mudou o estilo de vida dele e conseguiu recuperar uma lesão gravíssima, tipo. Fazer um adendo que eu acho que rolou muito isso comigo também. Quando começou a pandemia, que eu vi que eu teria que, querendo ou não, ficar um tempo sem meu remédio, eu não ia produzir nada, eu vi que eu precisava de novos métodos aí, de conter ansiedade, pra concentrar também. Mesmo que eu não produza nada, ter o mesmo nível de produtividade do que eu tinha antes. Fora os esportes e tal, assim, no esporte eu falo assim, eu comecei a caminhar no bairro, coisa boba, mas que já eu vejo nitidamente a diferença. Uma coisa que eu fiz que, assim, mudou minha vida e algo que eu quero manter é a minha alimentação, cara. Eu mudei minha alimentação de um jeito, salvou minha vida, mano. Eu também cortei todo tipo de carboidrato, no caso eu tô fazendo uma low carb, glúten, essas coisas também. Véi, isso me salvou de um jeito, porque hoje meu corpo tá outro. Não só isso, mas eu tô muito mais produtivo. Eu vi que eu tava viciado em certas coisas, sabe?
Aí que vocês puxaram em relação ao veganismo e vegetarianismo. Tem dois lados dessa história também, né? Que tem muita gente que eu conheço... Muita gente não. Conheço alguns casos específicos de pessoas que tentam aderir a esse meio de alimentação, só que por falta ou de negligência ou de acompanhamento especializado, começam a sofrer faltas de nutrientes e tem que recorrer a remédios voltados para alimentação, que é um outro ponto também que muita gente começa a ter essa dependência, né, de as famosas vitaminas, que às vezes falta e no dia a dia não consegue suprir, então aí entra mais um tipo de vício em relação a isso. Vício não, né, essa dependência realmente. Eu acho que você tocou num ponto muito importante, que é também você perceber seu corpo, né? Tipo, eu acho que foi no início desse ano que eu tive uma amidalite muito forte e eu tava malzão, eu precisava de alguma substância, tipo assim, além de uma dieta vegetariana / vegana. E aí eu comi um peixe, eu não aguento mais comer uma carne pesada, tipo, carne vermelha, frango, talvez. Aí eu comi um peixe, porque é o que eu precisava naquele momento, eu precisava de alguma coisa um pouco mais nutritiva, mais rápida, assim. Eu acho que esse é um ponto muito importante também, de você não só entrar, tipo, você é vegano e cortar tudo, mas você também escutar seu corpo e não só achar que você dá conta de uma coisa, mas ir aos poucos e ver o que você aguenta de verdade, o que você precisa naquele momento. Assim, 2 pontos que eu achei legal que vocês colocaram aí. Primeiro, no meu terceiro ano, cara, tipo assim, umas 5 meninas em 3 meses do nada falaram assim, nossa, tô com anemia. E, tipo, era tipo assim, do nada, tô com anemia, assim, mano. Como assim, mano? Você classe média, mano, não sei, toma água filtrada, que porra é essa, mano? Você acessa com um alimento. Porra de essa de anemia, mano? Você nasceu com isso? Não. Tô tomando cápsula de B12, não tá dando certo. Você viu um vídeo de YouTube, você tá querendo fazer isso? Não, fazendo a dieta do YouTube. Mas assim, principalmente essa parte de carne vermelha, eu não tenho dúvida disso. Porque, velho, se você come, sei lá, uma vez por dia carne vermelha, você já tá, tipo, na Disney. Tá na Disney fudida aí, porque não era nem pra você estar fazendo isso. Tem N argumentos pra você não estar fazendo isso, porque, velho, ambientalmente falando, um negócio insustentável. Na saúde também, tipo, mano, pode fazer isso, sabe? Começa a comer 2 vezes por semana, por 3, sei lá. Mas nessa parte de remédio também. É uma alternativa muito fácil, mano. É muito fácil. Você tá com dificuldade de dormir. Você fica lembrando daquela coisa que rolou há 3 anos atrás que ninguém mais lembra. Aí você tá no meio da prova, você lembra disso. Você, puta, velho. Fica 1 hora pensando, nossa, que merda que eu fiz, meu Deus. Você percebe isso assim, mano, tá meio esquisito, né, velho? Aí, em vez de você, sei lá, ir numa terapia em 4 meses resolver 80% dos problemas que você tá tendo, que, tipo, dentro da sua cabeça tá lá matutando, você nem sabe disso, vai. Não só o problema em si, né? Muitos outros também são resolvidos geralmente. De brinde, né? É tipo, você conversar consigo mesmo. Você não tá ali com o cara. Você tá, velho, só debatendo, pá, e você descobre um monte de merda. Aí você fica assim, não, é muito mais fácil que você vai no psiquiatra, qualquer psiquiatra, vai lá e fala assim, então, tô com dificuldade de dormir. No meio do negócio eu começo a pensar, no meio da prova eu começo a pensar nisso aí. Eu tô comendo, eu lembro disso, você, putz, velho. Aí ele vai falar assim, isso aí, pô, você tá pensando demais. Isso aí, claramente, é ansiedade. E, tipo, isso não é, poxa, o médico, ele é muito burro, né, gente? Puxa vida, o cara é bobão. Não, porque, tipo assim, ele trata com os casos lá, e às vezes ele vai ter, sei lá, 15 minutos, 10 minutos pra ter a consulta. Aí você vai em 10 minutos descobrir que o problema do cara é porque, pô, mano, ninguém mais lembra que você, sei lá, caiu quando você ia tomar água no bebedouro no 7º ano. Você para de inventar essas histórias, mano. Aí, em vez disso, não. Assim, você vai tomar esse aqui, esse remedinho tarja preta aqui, pronto. Você não vai ter dificuldade na hora de dormir. E eu falo isso por conta própria. Era do tipo assim, muita dificuldade de dormir. Mas, mano, é uma faca de 2 gumes. Porque você fala assim, velho, você toma o remédio, 10 minutos depois você tá assim, morto. Tá com um olho e meio funcionando. Porque já dá. Você já tá todo desmoronando. Se você não escovar o dente antes de você tomar o remédio, você tá fudido. Porque você vai dormir com a boca podre. Aí você assim. Aí você fala assim: o que é mais interessante? Você tomar um negócio que, velho, literalmente. Você toma um negócio 10 horas da noite, às 5 da manhã você tá acordado e doido pra pular da cama. Tipo, você não consegue ficar deitado. Assim, velho, e você fala assim, pô, isso é o sonho pra qualquer pessoa que tá na escola, tá na faculdade, tá no vestibular, tá trabalhando. Velho, é a melhor coisa que tem. Imagina, você conseguir dormir 10 horas da noite e acordar às 5, que nem um jato, assim, vou fazer um monte de coisa. E isso você custou o quê? Uma consulta e um copo d'água ou remédio pra você tomar. Pronto. Mas, velho, aí as consequências depois disso.
Teve uma vez que eu tive uma arritmia que eu fiquei assustado, assim, que porra é essa que tá acontecendo? Ai, meu Deus do céu. E você falou, velho, você tem 17 anos, 18, você não faz sentido você ter esse Não era problema. pra estar assim, né? Não era pra estar. Tremer, você treme que nem um idiota, mano. Você tá ali, você fica assim, velho, tô parecendo um cara no manicômio, que porra é essa? Gera um E outro aí você- trauma depois, né? Pra você ficar pensando, nossa, aquela vez que eu tava tremendo. E aí, do tipo, vamos supor, eu tinha isso aí. Começou a pandemia, eu falei assim, ó, não vou ficar indo. Imagina, vou lá no trem da Unimed, sei lá, vou em qualquer hospital que tem aí. Assim, pô, vou lá fazer a consulta no psiquiatra. Você pega o móvel, aí você vai, você entra no negócio lotado, assim, não tô querendo correr isso, não, obrigado. Mas assim, você fica em casa. Aí tá, quando eu parei de tomar, uns 2 semanas, 3 semanas depois, me deu uma puta de uma alergia, do nada. Assim, pô. Nunca tive alergia com nada. Agora, até hoje. Tipo assim, eu tô tendo que tomar um antialérgico agora. E a moça falou, ó, o que você fez aí de errado? Eu assim, nada, mano. Nunca tive problema nenhum. Como tudo direitinho, tomo sol. Véi, é muito esquisito. Porque se fosse assim, era pra estar resolvendo um problema. E hoje em dia eu não consigo fazer absolutamente nada. Porque se fosse assim, eu vou querer fazer uma atividade física. Aí dá uma alergia, o corpo fica todo coçando. Assim, véi, que acontecendo, não tô entendendo o que tá acontecendo. É aquela coisa, resolver o problema no final? O que adianta você resolver o problema e surgir com os outros 3? É muito mais fácil eu ter ido conversar com o psicólogo, o terapeuta. Mas na época eu ia ter paciência pra conversar com o cara? Provavelmente não. Precisava ter esses choques, assim, ó. É interessante isso aí. Eu achei muito maneiro essa experiência. Não tá sendo muito legal agora, mas assim. Daqui a alguns anos, você, ó, aquela época, que época boa, construção individual. Hoje tô outro cara hoje em dia. Agora tá uma merda, mas assim, agora daqui a pouco vai tá bom. E eu acho que grande parte, tipo assim, não tô falando, querendo ou não, depressão, ansiedade são fatores patológicos, entendeu? Isso é real, não é frescura, não é nada. Eu querendo ou não, hoje em dia, pra gente que é jovem, a demanda sobre a gente, a quantidade de informação, a velocidade das coisas, demanda muito da gente, da nossa cabeça, do nosso estado emocional, sabe? Sei que esse papinho, tipo, é muito fácil, a gente já ouviu ele 1000 vezes, mas é muito real isso. E eu sinto que hoje, por essa velocidade, as pessoas acabaram ficando tão introspectivas quanto a si mesmas, entendeu? Tipo, não é porque o cara é tímido, não. O cara pode ser o cara mais despojado, o cara mais extrovertido, mas ele pode ser ele pode ser introvertido com ele mesmo, ou seja, ele não sabe falar dele mesmo, o cara não se conhece. Por isso, aí tá ansioso, nem sabe o que ele tá sentindo, o que é esse sentimento. E assim, aí ele vai no psicólogo e, tipo, aquela pouca conversa com o psicólogo, às vezes uma consulta, 2 consultas, já abre a cabeça dele de um jeito absurdo. É grande parte disso, desse fator que a pessoa não se conhece direito, e talvez gere isso, sabe? Se você se autoconhecesse, tudo, teria um controle melhor de si mesmo. Pelo menos eu vejo assim. Porque eu acho que hoje em dia você tem muitos casos de jovens que têm problemas que muitas pessoas têm só lá pros 50 anos, né, velho? Você vê gente que tem, sei lá, ataque cardíaco com 18 anos, como que chegou a isso, né? E eu acho que tem muita relação com isso que a gente tá falando, o estilo de vida que a gente tem hoje, quanto a gente não resolveu nossos problemas. Decidir tomar um medicamento pra tampar o sol com a peneira, basicamente, né? Tipo assim, você não resolve o problema, você tá só tentando desvencilhar dele pra conseguir seguir a sua vida ali, mas só que na verdade é tipo uma coisa que só vai te arrastando, você vai acumulando e uma hora explode, né? E eu acho que é isso que acontece, por isso que hoje em dia a gente tem muitos adolescentes, jovens, pessoas, sei lá, nem precisa de ser adolescente mesmo, mas sei lá, pessoas na faixa de 25 anos e já tendo problema de 50, 60 anos. É, tipo, muito comum. Isso eu queria dar uma adenda aqui, senhor filho, sobre que você tava falando ali sobre as pessoas, né, que você conhece muitas pessoas que teve medicamento, que mudou o hábito de vida, né, e de veganismo e tal. Eu só queria falar que, tipo assim, eu tava falando mais sobre a questão de mudar o hábito. Eu não quero muito entrar aqui agora, assim, sobre veganismo, né, porque isso aí dá pra fazer um podcast sobre isso. Isso, mas a ideia, tipo assim, é mais questão de mudança de hábito. Eu dei o exemplo do veganismo porque é uma mudança de hábito que eu sigo e aí queria também
poder estar compartilhando. Não concordo com o Luca de que dá pra você ficar indo e voltando, porque veganismo é meio que um estilo de vida. Mas enfim, a ideia é essa aí mesmo, de você mudar o jeito que você tá vivendo pra ver se tipo, você consegue resolver aquele problema que você tem, que você tá tentando resolver só tomando remédio. Acho que o exemplo do Fernando foi muito bom, porque, sei lá, às vezes você tá com um probleminha pequeno e aí você começa a tomar remédio para você não tá conseguindo dormir, né? Por causa disso, tá com ansiedade e tal, por causa desse problema. Aí você começa a tomar remédio pra dormir e aquilo vai trazendo mais estresse na sua vida, e aí vem outro problema, e aí você vai acumulando problema, vai acumulando ali o estresse, que até uma hora que tipo, com certeza vai explodir. E, sei lá, você podia, igual ele falou, você ter só, sei lá, começado um tratamento com um psicólogo ali e já resolver seus problemas. Ou tentar, pelo menos, né? De uma forma diferente. Só esclarecer esse ponto. Eu não falei de ficar tipo indo e vindo no veganismo, é mais de prestar atenção em como você entra, se você vai entrar nesse tipo de coisa, sabe? Não, e prestar sim, atenção acho que você que precisa e tal. acho que qualquer mudança de hábito você tem que ir devagar, porque seu corpo tá acostumado, sei lá, você tá há 20 anos acostumado com uma coisa e de repente você, de um dia pro outro você trocar, é claro que você vai ter problema. Principalmente se for uma coisa que é muito, não quero usar a palavra radical, uma mudança muito drástica. Sei lá, como por exemplo a alimentação, seu corpo tá acostumado a receber aqueles alimentos sempre, né? E aí do nada você muda. Atividade física eu acho que também é a mesma coisa, sei lá, você nunca faz atividade física, do nada você começa a fazer, seu corpo vai doer todo. Ou você vai devagar, você pode fazer tem gente que não tem condição de fazer um acompanhamento médico, né? Mas se possível, O veganismo é a maratona se possível. da alimentação. O cara tá... Pois é, ninguém pior vai que é. começar a correr 40 km sem nunca correu, né? Então acho que tipo, vai mais por aí. Nessa. Depois que você vai voltando a comer peixe, não. Voltando, já que falou aí na questão do veganismo, que, tipo, nessa questão da entrada, né, e tal. Atualmente tem muito essa questão da informação, só que na verdade é desinformação, né, no caso. Aqueles testes de, você está com depressão? Responda essas 3 perguntas, cubra. E acaba que isso gera a questão não do placebo em si, porque isso daí eu realmente zero propriedade, como tudo, né, padrão. Alguém tem falar. propriedade de alguma coisa aqui, além do Fernando, que é o especialista? Paradoxo de... Teve que citar o pai, né, mano? O cara fez um pós-doutorado à toa, né, mano? Pelo amor de Deus, mano. Tem 60 anos na área. Essas questões, porque doenças psicológicas ou distúrbios em relação ao corpo, né, de falta de produção de hormônio ou excesso de produção de hormônio também, são questões que envolvem a mentalidade. Então, se você tá ali o tempo todo falando que depressão é uma coisa normal, que todo mundo da sua idade tem, e acaba tornando um estilo de vida que nem os e-boys lá, sad boy, e-boy não, sad boy e tal, que realmente se tornam um... Vovozão do... Eu sou o famoso boomer, mas você acaba gerando uma predisposição social para esse tipo de coisa que faz a pessoa ir atrás de um psiquiatra, e o psiquiatra não vai ter tempo, que nem o Fernando falou, das questões das consultas de 15, 10 minutos ali. A pessoa vai falar, olha, eu tô muito triste, eu tô com insônia, eu não tô conseguindo comer direito e tal, e a pessoa, beleza, depressão, toma aí, sei lá, qualquer coisa pra depressão. E isso você começa a desenvolver uma patologia que você acha que tem, porque na sua cabeça e na internet eles falaram que você tem. Só que aí é realmente a desinformação que tá te levando pra esse lado. Eu tive uma experiência aí final do 3º ano, porque ensino médio é um ótimo lugar pra desenvolver pseudopatologias e patologias reais. Que eu tava muito, muito mal. Eu não sei ainda o que é, eu não fui num psiquiatra pra tratar, mas assim, com poucas sessões como psicóloga já foi o suficiente para eu centralizar o meu pensamento, conseguir tomar decisões, e que eu cheguei num ponto de querer ir num psiquiatra porque eu achava que eu estava realmente precisando de remédio para continuar a viver, sendo que não. Então foi questão de uma decisão de optar por um psicólogo e não por um psiquiatra que fez toda a diferença, no caso. E tem muita gente que não leva isso em consideração e acha que remédio realmente é a única solução. Só falar dessa questão da desinformação mesmo, eu puxei muito pro lado de patologias psicológicas, que é o que tem mais contato, mas enfim. Mas esse trem vira quase que um meme, né? Tipo, sei lá, sad boy, ficar... Sabe, o pessoal começa meio que zoando, e aí começa a tomar outra proporção, e aí normaliza o treco, e aí você fica tipo, às vezes você até quer ser um deles, tipo, sabe, pra aparecer, porque é o que tá viralizando. É exatamente isso.
Pois é, voltando um pouco no que o Richard falou de, tipo assim, quando você, sei lá, você toma um remédio que te deixa mais estressado, eu vi um vídeo um tempo atrás associando a via negativa, que é um conceito, eu acho que foi Santo Agostinho que criou, que no original o conceito é definir Deus falando que não é Deus, e aí eu vi esse conceito aplicado a essa filosofia, tipo assim, você melhorar uma coisa tirando uma coisa, sabe, às vezes você acha que a solução pro que você tem é tomar um remédio, mas a complexidade de você colocar esse remédio na sua vida, às vezes vai gerar um outro estresse que só vai piorar o problema. Muitas vezes, pra você resolver esse problema, você tem que tirar uma coisa, você não coloca outra coisa. Tipo, não sei se expliquei direito, mas por exemplo, o exemplo do veganismo mesmo. Ao invés de eu achar que eu colocar um remédio vai resolver minha vida, eu tirar a carne pode resolver esse problema de uma forma muito mais eficiente, às vezes. Exato. Eu até pensei nisso aqui agora. Desde que eu parei de tomar mesmo o remédio, eu tive que passar pelo menos um mês reaprendendo como é que dormia, porque era tipo assim, uma situação tão esquisita, velho. Era tipo, você meio que desliga, né, mano? E não é uma coisa forçada, você só tá. Vai desligando. É comum isso aí. É trivial pra caramba, né? Porque você dorme, pô, tem a vida inteira. Mas aí. Depende, né, mano? Eu acredito que você tenha dormido. É o recomendado, né? Eu que sou da academia, entendo mais essas coisas. Então, tô meio que já dando uma extensão pra vocês aqui. Não era nem pra eu estar falando disso, né? Porque não é minha área. Mas é muito louco. Eu acho isso, assim, é uma decisão muito rápida. Isso é uma das coisas que eu penso hoje em dia. É do tipo, você quer realmente tomar? Mano, super tranquilo. Você vai, dá pra você até você ler. Essa coisa do sad boy, mano. Todo mundo, por causa dessa porcaria, todo mundo sabe quais são os sintomas. Não tem uma pessoa que não saiba como é que. Dificuldade na hora de dormir, né? Poxa, você pensa demais, você tá muito pra baixo, você não consegue fazer essas coisas. E aí você vai, normatiza, fica muito fácil. Você chega no médico e fala isso pra ele, como é que ele vai saber que ele tá mentindo? Tem muito caso sério todo dia. Muita gente que não tem acesso a essas coisas. Então o médico, ele tá ali, falando assim, velho, aqui, fez a listinha, né? Dos 6, o cara citou os 6. Então o cara tem o caso. Então, tranquilo, a gente vai dar o remédio pra esse cara. E aí você pensa assim, é um arrependimento, porque você fala assim, velho, tem outro jeito muito mais fácil de você resolver isso. É o que o Felipe falou, é muito mais fácil você conversar do que você falar assim, vou tomar essa decisão rapidinho aqui, que vai custar um tempo depois pra tentar reajustar, né? Acho que às vezes é até desinformação, igual você citou o médico. Às vezes nem o médico mesmo tem essa informação. Na verdade, às vezes você tem um médico que, sei lá, você vai no médico e o médico já é idoso, mais de 70 anos. A faculdade que ele fez, né, era outras coisas, nem, tipo assim, essas coisas nem eram faladas, essas coisas psicológicas aí, a mente é uma coisa que está sendo estudada recentemente. Então tem muita desinformação mesmo na área médica mesmo, e às vezes o médico não tem muita informação, e você chega lá falando alguma coisa, né? O médico não pode mais sugerir lobotomia? Eu ia dar um exemplo de crime, lobotomia, né, infelizmente. Infelizmente, foda-se. E aí ele acaba prescrevendo alguma coisa, porque nem ele mesmo sabe como é que lidar com aquilo. Ou ele acha que aquilo é a melhor forma de lidar, mas tipo, às vezes ele nem sabe assim, as novas coisas que tem assim, de tratamento, ou ele não acredita também, porque acontece também. Em relação a isso, você falou aí até o médico, tipo, porque a gente tende a ver como um mantra, né, ali de conhecimento e de sabedoria em relação a doenças, só que nem você falou, tipo, realmente, beleza, você saber que um antibiótico vai matar bactéria, então você, sei lá, tá com alguma coisa infeccionada, beleza, é isso, ok, isso daí é prático e é tipo, vai funcionar. A maior parte dos casos, exceto os 0,5% lá que não funciona, vai funcionar. Agora, uma coisa que você não sabe exatamente nem qual que é o problema, nem aonde atacar o problema, nem como atacar o problema. Então, tipo, que são as doenças psicológicas realmente. Não tem como você prescrever alguma coisa precisa ali. Vai prescrever um negócio pra você não parar de funcionar por conta daquilo. Essa questão da popularização, né, disseminação, tipo, de desordens mentais e tal, tem muito questão de lugares onde, em teoria, era para dar informações corretas e, tipo, um lugar onde ali você vai buscar informações que acabam também por cair nessa desinformação e te dar informações que, na verdade, não são tão precisas. Tipo, muitos vídeos no YouTube onde você procura, tipo, que atualmente
se você tá com algum problema, você vai na internet e pesquisa pra saber onde começar a tratar, não vai pegar o tratamento totalmente dali. Mas às vezes muitos vídeos do YouTube, tipo, informativos em relação a doenças psicológicas vão te dar informações que podem te atrapalhar e que, tipo, não são corretas. Então, assim, a desinformação tá literalmente em todo lugar. Então, o ideal, mas, tipo, bem utopicamente falando, é que caso você tenha um problema, você procura um especialista e tal, mas também não é fácil de encontrar alguém que realmente seja da área em específica que você precisa e tudo mais. É um problema muito grande. E nesse lance dos médicos também, eu acho que sempre tem algum, tipo, um orgulho, entre aspas, sabe? Tipo, sei lá, você vai num cirurgião de joelho, com um probleminha no joelho, vai olhar e falar, isso aí é cirurgia. E aí você vai num fisioterapeuta, ele às vezes conserta seu problema, sei lá, te dando um exercício, sabe? Fazendo alguma torção ali, e aí o cirurgião ia fazer uma cirurgia muito mais complexa e tal, porque é o que ele gosta de fazer, assim. Eu acho que pode ter muito disso também, do cara querer receitar um remédio, porque, sei lá, às vezes ele teve alguma experiência positiva com aquele remédio, sei lá, alguma coisa assim. E sobre isso que a Julie falou da desinformação, esse é um, sei lá, acho que é uma das piores coisas, né, tipo, da internet, assim, principalmente com o WhatsApp, né, sua tia recebe um trem no WhatsApp, manda e acha que é a verdade e tal. E esses trem do YouTube que fala com um vídeo de 10 minutos pra te falar um trem, sabe, que em uma frase tá ali tudo que você precisa saber. Aí você fica mais confuso do que qualquer outra coisa, porque a pessoa, né, pra conseguir os 10 minutos, conseguir o anúncio extra, ter comentários, ter likes, cria um monte de coisinha que no final não te ajuda em nada. Ou às vezes um vídeo de 10 minutos que uma tese de doutorado de uma universidade, tipo, incrivelmente foda não ia conseguir resolver, mas, pô, o Cleitinho da moto consegue resolver em 10 minutos, porque, pô, é clara de ovo, vitamina D, sol e batata, vi, é zinco. Igual corona, né, mano? A gente mata o corona com Chinelo. Água morna, limão. Vai. Com estrogonofe de tatu fica gostoso. Tatuzinho. Tatuzinho grelhado, mata a corona na hora. Mas então, aproveitando pra ligar aí que vocês estão falando sobre esses vídeos assim que você me conta, e já também pra ligar, assim, se tem uma pessoa que estiver ouvindo, a gente, tipo assim, que a gente tá falando muito do, assim, o médico também tem desinformação e tal, mas se a pessoa tiver alguma coisa, ela tem que procurar especialista, tá? A gente também não vamos, que a gente não tá falando, a gente não é a gente não especialista, é longe especialista em disso. nada, tem que deixar bem claro. Só Fernanda. A parte da gema de ovo funciona, viu, gente? Pode fazer. 2 gemas de ovo por dia. Eu acho que cabe um aviso aqui, já que tocou nesse assunto de, né, como é o primeiro episódio da primeira temporada, da temporada 1, o pessoal não vai saber, né, que nós não somos especialistas e tal. Então, vai aí o convite pra você escutar a temporada 0, que mostra bastante dos não especialistas. Então, ainda nessa ideia, eu vou fazer uma ligação aqui agora lá no começo do Luiz, que o Luiz ele toma um remédio para déficit de atenção, né, Luiz? Uhum. Então, a minha mãe, ela tem uma escola, ela é professora, né, e tal. Lá, óbvio, tem muitos alunos que são diagnosticados com déficit de atenção. Põe na água o remédio da escola, um bebedouro. Só que, tipo... tipo assim... O Danoninho vem potente todo dia de manhã. Põe nem empada. Abre a boquinha. Pinga assim, ó. Aprender a contar. Vamos lá. Então, aí... Gotinhas de Vitalina. Minha mãe fala muito que tem muitos alunos lá, assim, que recebem diagnóstico, mas, tipo, que ela não vê a pessoa... Tipo assim, é só uma criança mais ágil, não é? Agitada. Imperativa. Imperativa, agitada e tal. E aí o médico vai lá e prescreve um déficit de atenção, e a pessoa já começa a tomar remédio com, sei lá, 3, 4 anos. Que? Sério? Sim. É, sério. Você não trata, tipo... E aí, meio que, beleza, vamos supor que você tem um pouquinho de tendência, mas você vai ter pra sempre, porque você vai ter tomado remédio desde novo. Então acho que isso... Vai criar a tendência em você. Você só vai conseguir aprender a lidar com seus problemas, assim, tomando remédio. Com remédio. Aí volta naquela dependência meio que emocional do remédio, né? Pois é, remédio, ele... O remédio, tipo assim, é que assim como outras drogas também, tipo assim, com remédio você pode, sei lá, perder nervosismo, né? Ficar mais... Assim, eu sei que quando eu fui tirar a carteira, eu tomei 3 pau, né? Aí na quarta vez que eu fui fazer, tipo, eu ficava muito nervoso, eu tremia mesmo, assim, fazer. E, assim, acho que nesse caso,
eu acho que não tinha muito problema, porque é por causa disso aí eu tomei o remédio e não fiquei nervoso, passei. Mas assim... Fala que remédio aí pra galera que tá nessa Rivotril. situação. Rivotril. Sim, eu tomo Rivotril. Qual o problema? Mas tipo assim, tem que ficar esperto porque, sei lá, a pessoa pode, sei lá, tomar um remédio pra alguma coisa social normal, assim, tipo, ela vai, sei lá, apresentar um trabalho e tem que tomar remédio. E aí isso já é mais, tipo assim, preocupante, né? Porque a pessoa nunca vai acostumar, nunca vai aprender a lidar com os problemas dela, que ela sempre vai estar tomando remédio pra desvencilhar e tal. Assim, eu não digo, é óbvio que eu não devia ter tomado remédio pra tentar fazer uma coisa, mas também tava custando dinheiro, né? Então eu devia ficar fazendo exame pra sempre até resolver meu problema, não. Mas aí você volta naquela mesma coisa, né? De é melhor pagar um remédio do que uma terapia. Exatamente, mas isso é a prova viva de que, tipo assim, mais fácil você tomar o remédio e resolver seu problema, que era, no caso, era passar no exame de dirigir lá, do que, sei lá, eu resolver o problema de nervosismo e tal. Mas relaxa, Richard, você já provou no episódio 7 do Papo de Sauna da temporada 0, filmes? Você é o hipócrita do Papo de Sauna, então você tá... Eu sou mais hipócrita do Papo de Sauna. Tá só cumprindo o seu papel mesmo. É isso aí. E, gente, eu queria, voltando um pouco no assunto, eu queria falar sobre um caso, umas coisas que eu reparei. Meus clientes, né, eu trabalho fazendo casamentos. Aconteceu algumas coisas, assim, no ano passado, de algumas clientes, por conta de querer emagrecer rápido pro casamento. As noivas, né, buscarem por medidas, assim, de emagrecimento e remédios que fazem pra você emagrecer, sei lá, 5 quilos na semana, algo assim. Eu acho isso uma bizarrice. Porque realmente tem um mercado gigantesco de produtos que fazem a pessoa emagrecer, tá ligado? E de remédios controlados que falam que vão tirar seu apetite, mas aí depois tem vários efeitos colaterais. Eu querendo ou não, ter acabo conhecendo mais as noivas, né? Algumas delas falam assim: Luiz, eu tô tendo crise de ansiedade, tô ficando muito nervosa, tudo que... Geralmente o nervosismo já é normal, né? No meio de casamento. Mas elas falam assim, por causa do remédio, eu sei que mas eu preciso, né? Precisa, né? É bizarro o quanto que as pessoas buscam, chega a um ponto de querer tanto o padrão de beleza, que busca por algo que pode acabar com a vida delas, só pra poder se encaixar. E tem coisas que você olha que nem, tipo, perca seu apetite, você não vai ter fome. E aí você fica tipo, mano, o quão pouco natural uma coisa é, tipo, pra pessoa se ligar nisso. É que nem você falar, tipo, faça o seu sangue parar de correr. Um bagulho assim, velho, tipo, não é nem um pouco natural, e é vendido, e é permitido. E, tipo, são coisas que afetam fisiologicamente, e que sabe que vai dar ruim, não tem como dar bom. Tipo, você precisa comer, velho. É um negócio, tipo... Você precisa dormir, tipo, as pessoas que tomam muito café, muito energético e tal, pra ficar, sei lá, 24 horas, 30 horas ligados pra trabalhar ou pra fazer edição, o que seja. A pessoa, tipo, é completamente pouco natural. Eu acho que esse é o maior exemplo de coisas que a sociedade impõe pra você... A sociedade impõe que a mulher tem que ser magra, tem que ter o corpo lá perfeito, lá definido lá, pelas pessoas que quis definir lá. E aí é a busca por esse corpo perfeito e, tipo, é uma coisa mais, assim... Pelo menos a pessoa que tá com algum problema psicológico, alguma coisa do tipo, sei lá, eu acho que ela realmente tá com algum problema, sabe? Que ela pode buscar um outro estilo de tratamento e tal, mas quando entra nessa questão de emagrecimento, aí eu acho que é, tipo assim, é questão estética, véio. Aí eu acho que já, tipo assim, eu acho que é o nível mais alto dessa discussão que a gente tá tendo. Eu, assim, como bom cinéfilo, né, tenho que recomendar filme, porque, já que a gente tá falando disso, então... Recomendo O Resgate. A história de um homem que estava no seu corpo. Seu corpo. Bird Box. 6 balas e um sonho. É um filme que chama Hacking for a Dream. Doido. Que conta a história do personagem principal lá, que ele tem viciado em drogas, né? Mas aí, tipo, em paralelo, conta a história da mãe dele. Assim, manda muito bem a atriz nesse filme. E ela faz uma mulher que é convidada para um programa de TV para aparecer, né?
E aí ela quer entrar no vestido, e ela não tá entrando no vestido, e aí pra isso ela começa a tomar uma pílula de emagrecimento. E aí o filme é interessante que ele conta essa base, tipo, ao mesmo tempo que o filho dela é um viciado em drogas, eu não lembro qual exatamente, se era heroína, né? Tem umas cenas bem, assim, gastura mesmo, mas ao mesmo tempo também conta essa parte dela, que é, tipo, uma droga lícita, mas que, tipo, você vê que você faz o paralelo dos dois, tipo assim, meio que eles estão no mesmo caminho. Inclusive, eu acho muito legal esse filme que toda cena de droga é a mesma coisa. Tipo assim, é sempre, sei lá, a da mãe dele tomando remédio. Tipo, ela abrindo a cápsulazinha do remédio, colocando o remédio na mão. Aí o barulho da cápsula abrindo, o barulho dela despejando água, virando assim. É a mesma coisa. Só que, e tem isso, tipo assim, começa isso com o filho dela usando heroína. Esquentando a colher e tal. E aí, quando ela começa a tomar um remédio, fica a mesma coisa. Tipo assim, o mesmo procedimento que eles usam pra mostrar ele usando essa droga, eles usam pra mostrar a mãe tomando remédio. É muito legal isso. Sim, nossa, esse filme é muito bom. Uma coisa que você falou antes, da estética e tal, o Brasil é um dos países que mais faz cirurgia plástica, né? Tipo assim, é uma coisa... Aqui a gente tem muito forte esse estereótipo, assim, de aparência perfeita. Sim. E tal. E eu acho que isso por si só já é um problema psicológico, né? Tipo assim, eu não me encaixo, eu não sou digno de ser alguém enquanto eu não tiver esse corpo. Aí você faz um monte de procedimento cirúrgico pra parecer com alguma coisa totalmente inventada, assim. É verdade, você falando isso aí fez até repensar, porque eu acabei de falar aqui que em outros casos, assim, que são um problema que você vê, assim, que a pessoa pode ter alguma coisa psicológica e aí acaba sendo mais justificável, mas na verdade, acho que no final tudo acaba sendo a mesma coisa mesmo, né? Tipo assim, a pessoa fica tão fissurada ali que acaba sendo uma coisa psicológica também. Eu acho que justamente isso, tipo, cria, sei lá, uma ansiedade, uma não aceitação de quem você é, que você busca, só que o remédio nesse caso é outro, né? Ele vai ser sei lá, a cirurgia. Essa questão de estética, e como todo bom papo de sauna, a gente não pode deixar de criticar Instagram e Facebook, mídias digitais de fotos e tal. E foi até num vídeo que o Luca me indicou do canal lá daquele cara que eu até falei que eu tinha assistido o vídeo, que era muito bom. Qual que é o nome? Mario Games. Quê? Não. Mario Games. O canal chama, acho que é Júlio Victor, ou Júlio. Mas eu vi um vídeo desse cara em relação à estética e em relação aos filtros do Instagram e tal, que impõe um padrão de beleza surreal. Até o anime, realmente, se a gente for parar pra pensar, qualquer fonte de mídia, na verdade, né, impõe algum tipo de estereótipo e padrão. Voltando bem nessa questão de, tipo, é pouco natural, a gente sabe que o bagulho é desumano, só que ainda assim é uma procura e é lícito, que nem a questão dos remédios pra emagrecer. E, tipo, não faz o menor sentido. Tipo, real, não tem o porquê esse tipo de coisa ser lícito, sendo que é prejudicial. E é que nem, sei lá, tipo, mas é a escolha da pessoa. É a escolha da pessoa também usar ironia. Assim, não todas, mas tipo, a escolha da ironia? Pessoa. Usar ironia é a escolha da pessoa. Mas... Será, Felipe? De longe. Muito bom. Não sei, cara. Mas no caso da heroína, assim, a maior parte dos casos tipo, heroína ou qualquer outra droga ilícita, né? É escolha da pessoa também. E acaba que tem um preconceito muito grande e às vezes, tipo, em casos de drogas menos afetivas, tipo, realmente pro corpo e tal, que nem a maconha, que não é tão prejudicial, entre aspas, né, como, enfim, e é marginalizado e é visto com, tipo, maus olhos, sendo que, assim, perde um pouco dessa questão de, tipo, o porquê que é marginalizado, o porquê que é proibido. Esse tipo de discussão eu creio que vai entrar mais em questão de agora pra frente, com os muitos casos que tem, até desconstruir esse padrão realmente e proibir esse tipo de droga também. Não tô falando pra legalizar maconha e, tipo, legaliza tudo, então foda-se. Não, tô falando pra proibir realmente o que faz mal pras pessoas. Porque essa é a finalidade, né? No intuito desde o começo era esse. E aí depois virou dinheiro, né? Mas foda-se, tudo virou dinheiro no caso. Então eu acho que essa questão de qual droga é legalizada ou não é mais questão de construção social, né? Assim, a maconha, ela não é legalizada, tem, tipo, toda uma história
que não é porque ninguém sabia que fazia mal na época que proibiu isso aí. Isso aí é, tipo, coisa de passado, tem relações sociais mesmo. Enquanto que, por exemplo, um remédio pra emagrecer, que todo mundo sabe que faz mal, na nossa construção social, ser magro é o ser normal, né? Entre aspas, ó, só vou deixar claro assim, que é o que as pessoas que impõem, né? Que ser magro é o normal, então logo você tem um remédio pra emagrecer, não tem como ser legal, porque se é o normal você ser magro, tipo, entendeu? Então acho que vai mais por aí. Assim, eu dou totalmente ao contrário na sua linha de pensamento, porque na verdade eu tenho uma linha de pensamento muito de assim, pra mim não devia ser proibido nenhum tipo desses negócios. Tipo assim, tudo deveria ser, não tipo assim, comercializado, mas tipo assim, não devia ser, tipo assim, devia descriminalizar, devia ter um controle, porque aí você conseguiria ter um controle maior sobre quem consome e conseguir fazer trabalhos melhores pra poder resolver o problema de verdade, porque enquanto for proibido, nunca vai resolver o problema. Eu sempre penso nessa linha, então eu acho que, sei lá, se remédio, por exemplo, pra emagrecer fosse proibido, na verdade ia criar um tráfico de remédios que no final ia incentivar, tipo assim, outros crimes bem piores, sei lá, de tipo tráfico humano ou guerras e essas coisas assim, né? Então, acho que não é o caminho. Pra mim, o caminho é, tipo assim, conscientização, mudança de pensamento social mesmo. Tem que, tipo assim, deixar de ser o padrão social, acho que é importante. Assim, eu tô falando assim bem especificamente sobre os remédios, né? Porque assim, pra não entrar sobre as outras drogas, que não é o tema aqui, né? Que é outro episódio. É outro episódio, né? porque tem muito o que falar sobre isso. Mas assim, sobre remédios, eu acho que tinha que ser nessa linha de pensamento mesmo, de mudar a visão que você tem, não proibir, porque eu acho que proibir nunca vai resolver nada. Só um adendo rapidão, só porque eu imagino que não seja nesse sentido, mas é porque você falou que tipo, o magro é o normal e tal, mas nesses casos de bulimia e tipo de desordens alimentares, o magro não é o normal. O magro é tipo só um conceito ali, tipo, o normal é que todo mundo não tá naquele padrão. A pessoa, tipo, coloca aquilo lá como, tipo, a perfeição, entendeu? Tipo, ninguém nunca vai ser magro. Por isso que, tipo, gera essa necessidade e tal. Ela nunca vai estar boa o suficiente, entendeu? Exatamente. É só uma ressalva, sim. Eu imagino que não tenha sido com esse sentido que você tenha falado, mas é porque na hora que você falou eu pensei dessa forma. Mas assim, né, entendeu? se você for pensar, na verdade porque se você for, tipo assim, modelos, essas coisas, você vê que geralmente essas pessoas têm algum problema de distúrbio alimentar. E a pessoa que eles buscam geralmente tem, ou então, tipo assim, não é a pessoa mais magra, mas sei lá, a pessoa com nenhuma gordura corporal, e aí você acha que a pessoa, sei lá, fala que fez academia e tal, aí você descobre que a pessoa fez autocirurgias e tudo mais. Então, eu acho que... Mas assim, realmente, assim, tipo, tem gente que busca, mas eu acho que já é distúrbio alimentar, é uma doença, né? Que a pessoa meio que ela se vê gorda mesmo sendo magra. Eu acho que é uma coisa que pode ser uma causa dessa busca pro emagrecimento. Mas eu acho que, assim, pode fazer um paralelo, mas eu não sei se é a mesma coisa do que você tomar um remédio pra emagrecer, porque, tipo assim, sei lá, eu acho que não é a mesma coisa. Sim, o que eu tinha Mas faz sentido realmente que você era fala. em questão de distúrbios alimentares, só colocando, tipo, tentando dar um ponto de vista pra pessoa, não, tipo, o nosso ponto de vista em relação. Sim. É, tipo, o ponto de vista da pessoa quando tá nesse meio, entende? Sim. Eu concordo muito com o Richard que proibir não é o caminho, porque, tipo, ele já falou um monte de coisas, e eu concordo com tudo que ele falou, mas há uma coisa que eu pensei assim, tipo, o problema não é a pessoa tomar remédio pra emagrecer, o problema é ela querer emagrecer por esses meios, sabe? Ela achar que tem uma coisa muito errada com ela, que ela precisa emagrecer tomando esse remédio. Então, se ela tomar, se você proibir esse remédio, tipo assim, o problema psicológico dela ainda vai estar, tipo, eu quero emagrecer, eu preciso de um meio muito rápido. Então, eu acho que liberando tudo, além de você não financiar esse mercado, que esse tráfego que vai criar de qualquer forma, você ainda tem a chance de tratar o problema real, que é esse problema psicológico e tal. Perfeito. Eu posso fazer um adendo aqui que realmente, não, pra você ter uma ideia, vários remédios que eram comuns de emagrecimento já foram proibidos. Todo ano entra e sai um. Atualmente tem um que eu não sei o nome, eu esqueci o nome dele, mas que é uma injeção lá, ele é caríssimo e as pessoas estão tomando assim como se não fosse nada, sabe? E o negócio abaixa a sua pressão, ele deixa você dar picos de estresse, é bizarro. Às vezes o problema também é quando a pessoa quer emagrecer, tudo bem, a pessoa tem todo o direito de fazer algo para se sentir confortável com o corpo dela. Às vezes tem algumas coisas que são mais patológicas, né? Aquela coisa, você acha que você tá acima do peso, mas talvez você não esteja, você
no peso, entendeu? Você esteja no peso certo pra você. Por exemplo, quando eu comecei a minha dieta e até hoje, eu tava 15 quilos acima do meu peso. E, tipo, eu comecei a emagrecer, tudo, e foi muito tranquilo de emagrecer, porque realmente eu estava em excesso, sabe? Eu não cheguei a emagrecer os 15 quilos, mas a quantidade que eu consegui emagrecer até então, tem só uns 2, 3 meses que eu comecei, foi muito fácil, que eu pensei, nossa, era porque eu tava em excesso, sabe? Tudo que tá em excesso, pra perder é tranquilo. Pra você ter uma ideia, você pode... um youtuber famoso aí no Brasil, o Marginal, ele pesava mais de 200 quilos e ele só perdeu com dieta. Ele tá pesando 88 agora, eu acho. 88, 87 quilos agora. E ele foi só com dieta, só com dieta, só com dieta. E realmente, ele falou, eu tinha muito excesso. Agora, até você acertar é mais tranquilo. E aquela coisa, velho, tipo, às vezes a pessoa busca o remédio, mas nunca tentou um esporte, nunca tentou fechar a boca, entendeu? Assim, eu acho que esse negócio de acima do peso é muito complicado, porque, sei lá, você pegar a tabela de IMC, ela não vai mostrar a realidade, né? Assim, cada pessoa é uma pessoa. Eu acho que, tipo assim, é óbvio que obesidade é uma doença também, então não é normal você ficar obeso, né? E aceitar, assim, pronto, né? Assim como a anorexia também é uma doença, ficar muito magro, a obesidade é uma doença. Mas, assim, depende muito, porque, por exemplo, se eu olhar o meu IMC, eu sou anorexo, pelo IMC. Ele me fala que eu sou anorexo, mas, tipo, eu não sou anorexo, mas se eu olhar lá, meu MC é 16. Então... Eu não esqueço, velho. Eu tava conversando com o Richard numa cantina. Aí você falou, sei lá, acho que era tipo assim: eu peso 49 quilos, velho. Pro meu tamanho, você é o peso que passa fome. Mano, não, se você pega essas tabelinhas, é isso que eles falam. E aí você fica tipo, tá. Mas não é a realidade. Assim, isso aí é coisa do meu corpo. É coisa do meu corpo. Eu não passo fome. No contrário, eu mesmo. A pessoa, às vezes, o corpo dela é normal. Ela tem um peso mais elevado em relação à tabela que tá lá falando o peso que ela tem, mas ela não tem nenhum problema de saúde nem nada. Tipo, assim, é o corpo dela. Agora, assim, outra coisa é, tipo assim, o excesso mesmo, assim, o que é chegar à obesidade, que aí já é um problema. Mas, assim, Bem maior. Uma coisa que eu acho interessante, que você tá falando, assim, que muitos remédios já foram proibidos, é interessante que eles tratam os remédios da mesma jeito que a gente tá falando que as pessoas tratam os problemas dela, né? Tipo assim, nós vamos proibir, e é isso aí. Aí eles vão lá e faz outro. Sim. Nunca resolve, né? De verdade. A pessoa continua, igual o Luca falou, ela continua tendo o problema lá de querer emagrecer e tal. Não adianta você cortar o remédio e eles virem com outro, tipo, não vai adiantar. E assim, é óbvio que a gente fala, mas é meio quase que utópico, né? Porque eu acho que muito improvável acontecer, assim, de mudança de pensamento coletivo pra falar assim, vai todo mundo agora pensar que não que é aceitar hoje do jeito que é e tal. Porque a gente fala, todo mundo tem que aceitar, mas a realidade é que as pessoas não se aceitam, né? A gente não se aceita também, então... Aproveitando aí que vocês estão dando o gancho, né, pô, muito importante esses negócios de remédio, fiquei escutando vocês falando, né, pô. A gente lá na academia também toma muito remédio, inclusive tô com um remédio novo aí, top, dá pra você... Qualquer problema que você tiver, né? Tudo.